tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje vou contar a vida de uma figura lendária do cinema brasileiro. Um cineasta que fez os papéis de ator, diretor, criador e criatura do icônico Zé do Caixão. Hoje vamos passear pela vida nada monótona de José Mojica Marins, entendendo um pouco de sua biografia e também, claro, sua extensa filmografia. Mas antes, um alô dos nossos patrocinadores. Que vinho o Drink mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é o La Maldita Garnacha Rioja 2022, um tinto feito com as uvas Garnacha, que traz aromas de frutas vermelhas maduras, como morangos, cerejas e framboesas. É um vinho descomplicado e fácil de beber, que está por R$120 lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Do começo, como sempre. José Mojica Marins nasceu em 13 de março de 1936 em uma fazenda pertencente à fábrica de cigarros Caruso, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. E ele era filho único de Antônio André Marins e Carmen Mojica Imperial, ambos descendentes de imigrantes espanhóis. Seu pai então trabalhava na fábrica. Porém, quando José tinha apenas 3 anos, mudou-se com a família para os fundos de um cinema na Vila Anastácio, do qual seu pai se tornou gerente. Nessa época, diz a história, ele foi sequestrado também por ciganos, quando ainda tinha 3 anos de idade. Viu só, Danilo? Se você é sequestrado por ciganos, vira cineasta trash. Você que tem que ver isso aí. Eu? Por que eu nunca... você que tinha medo dessa história de sequestro. Eu nunca fui sequestrada por ciganos. Posso deixar isso bem claro aqui. Mas eu fui muito ameaçada de ser sequestrada quando eu ia para o Balneário Camboriú nos anos 80. Bem, mas voltando à Casa Cinema de Mojica. O ambiente cinematográfico foi fundamental para sua formação. Mojica passava horas lendo gibis, assistindo a filmes na sala de projeção, brincando de teatro de bonecos e montando peças com fantasias feitas de papelão e tecido. Ou seja, já sabemos de onde veio a verve artística, né? Do seu ambiente. Ele vivia num cinema, basicamente. Deve ser legal, né? Você crescer no cinema. Acho que sim. Aos 12 anos, ganhou uma câmera V8, com a qual começou a filmar curta-metragens amadores, exibidos para vizinhos e amigos. Antes dos 15 anos, já havia realizado cerca de 20 curtas e fundado seu próprio estúdio, improvisando um galinheiro. Foi expulso da escola católica por filmar um curta em que os bons iam para o céu em um caixão voador e os maus viravam vermes. Você não foi expulso da escola católica? Não, infelizmente. Também não fui, fiquei lá todo o tempo. Os primeiros filmes eram quase uma brincadeira, mas ao mesmo tempo eram experimentos que ensinavam um pouco a cada filme. Mas uma coisa nunca mudou. José Mojica Marins era obsessivo por cinema. Não parava de fazer filmes. Tanto é que aos 17 anos ele fundou a Companhia Cinematográfica Apollo, que eu também li como Companhia Cinematográfica Atlas, e eu não sei qual que é o certo. Em 1954, com apenas 18 anos, iniciou a produção de seu primeiro longa, Sentença de Deus, mas o projeto foi abandonado após a morte acidental de 3 atrizes durante as gravações. Na verdade, durante o período que era para ser das gravações. E aqui existem algumas histórias desencontradas. Uma das atrizes, chamada Conchita Espanhol, alegadamente comeu demais, foi nadar em uma piscina e teve indigestão. Aí morreu afogada. Aí eu vi uma entrevista dele que ele falava que mais uma atriz morreu de tuberculose e a terceira perdeu uma perna em um acidente na Regis Bittencourt, o que eu acredito. Também li uma versão em que 2 foram afogadas e uma perdeu a perna em um acidente de trem. Mas nas palavras do próprio José Mojica, falando sobre o surgimento do Zé do Caixão e sobre esse momento. O Zé apareceu em um período em que eu estava muito abalado com um projeto difícil de tirar do papel, que acabei não fazendo, chamado A Sentença de Deus. Uma atriz que chamei para fazer o filme morreu afogada antes de filmarmos. Chamei outra que também se afogou.
Com a terceira ia tudo bem, até que ela, vindo do Paraná para filmar comigo, sofreu um desastre de ônibus e perdeu uma perna. Tinha coisa ali. Desconfia, Mojica. Não. Você acha que não tinha coisa ali? Não. 3 atrizes. Se for coincidência, nada demais. 3 atrizes. Bem, se for verdade tudo isso, né? E nunca saberemos. Em 1958, estreou como ator, roteirista e diretor em Assino do Aventureiro, um faroeste financiado por meio da venda de cotas de participação, um modelo que Mojica utilizaria diversas vezes ao longo da carreira. Ele estava no começo desse movimento chamado Faroeste Caboclo, ou Western Feijoada, que surgiu depois do sucesso de O Cangaceiro em 1953. A gente, aliás, fala mais sobre O Cangaceiro no episódio sobre Vera Cruz e a Atlântida. Você gosta de Western Feijoada? Não. Só do Papaco. Em 1963, dirigiu o drama Meu Destino em Tuas Mãos, cuja sinopse é: o jovem Carlito foge de casa para escapar da violência doméstica do pai. Na periferia de São Paulo, passa a vagar com seus irmãos. Em outro caso, eu li que não eram só irmãos, eram várias crianças, todos procurando sobreviver pelas ruas com a ajuda do violão e da voz de Carlito. Dá pra ver o filme online. Ficou interessado em assistir Meu Destino em Suas Mãos? Não muito não. A grande virada de sua carreira, no entanto, vem em 1964, quando, após o sonho, criou o personagem Zé do Caixão, conhecido em inglês como Coffin Joe. Um agente funerário sádico, ateu e obcecado pela continuidade do sangue. O personagem surgiu no filme À Meia-Noite Levarei Sua Alma, considerado o primeiro filme de terror brasileiro e marca do gênero gore no país. Zé do Caixão, com seu visual icônico, cartola, capa preta, unhas longas e olhar hipnótico, tornou-se um dos maiores símbolos do cinema nacional, sendo chamado de um bicho-papão brasileiro, o Fred Krueger do Brasil. Ah, mas ele era muito antes do Fred Krueger. Mas ele era assustador, é isso que querem dizer. Depois foi chamado de Fred Krueger do Brasil. E aqui nas palavras do próprio criador. No pesadelo que tive há 50 anos, o homem de preto tinha o meu rosto. Acordei com a ideia do Zé do Caixão definida e comecei a correr atrás de sobras de negativos dos estúdios como Vera Cruz e a Maristela para poder filmar uma história em que aquele homem procurava uma mulher ideal para ser mãe de seu filho, conta Mojica, que batizou o personagem em referência a um coveiro amigo. O nome Josefel veio de um cara que conhecia, que mexia com defuntos, um agente funerário chamado Joseph, e Zanatas, que era brincadeira com Satanás. Você sabia que o Zé do Caixão, na verdade, se chamava Josefel Zanatas, Danilo? Não me lembrava disso, não. Pois é, Josefel. E o Zé do Caixão, além de ter se tornado um personagem icônico, ganhou uma trilogia principal, composta justamente por A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, seguido de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, de 1967, e por fim Um Temporão, ou Encarnação do Demônio, de 2008. José Mojica criou seu estúdio e filmava loucamente, em especial às noites, com muita anfetamina na cara. Eu lia que ele precisava filmar direto, porque ele não tinha dinheiro para manter muitos dias, né, da equipe e tal. Então ele tomava um monte de anfetamina e ficava acordado o tempo que precisasse para filmar um filme. Ele também nunca teve dinheiro, então tudo era feito meio nos truques do estúdio. Um filme pagava o próximo. Seus alunos da escola de atuação muitas vezes eram os atores do filme. Aliás, a escola de atuação funcionou um tempo num prédio de uma antiga sinagoga, o que fez começar um boato sobre ele ter um culto. Mas ele nunca teve, era só uma escola de atuação. E ele foi o personagem e diretor mais censurado da história da filmografia brasileira. Tudo parava na censura, absolutamente tudo. Os censores queriam que ele tirasse a ideia de que o mal pudesse vencer, que o Zé do Caixão deveria deixar de ser ateu, que putaria não poderia acontecer nos filmes. Era um absurdo, assim. Então não tinha filme que não fosse absolutamente recortado. E ele até comenta no Roda Viva que teve um dos filmes que chegou ao absurdo dele ter que colocar 2 fins. Teve um fim e os caras falaram, não, esse fim não tá bom o suficiente porque o mal venceu. Coloque uma explosão. E aí apareceu o fim, aí ele colocou no copião uma explosão, depois apareceu o fim de novo. O que você acha disso? Faz sentido dentro da época, né? Sim. Mas voltando ao Zé do Caixão, o personagem extrapolou o cinema, tornando-se tema de quadrinhos, que eram produzidos pelo próprio Zé, discos, programas de TV, como o Cine Trash, da Rede Bandeirantes nos anos 90, produtos licenciados e até aguardente e desodorante. Aliás, ele teve até um consórcio de caixão com o nome do Zé do Caixão. Mojica incorporou o Zé do Caixão à sua vida pública, mantendo as unhas longas por mais de 30 anos e promovendo uma confusão entre criador e criatura, especialmente após o sucesso do personagem. Porém, ele cortou as unhas, mas só nos anos 2000, porque a mão esquerda estava começando a atrofiar. A mão direita ele cortou em 1984. Na vida pessoal, Mojica foi tão excêntrico quanto na sua obra.
Esteve na prisão, candidatou-se a deputado, mas nunca ganhou nada, fundou sua escola de cinema e teve 7 filhos com 4 mulheres diferentes. Nos casamentos, Mojica foi casado oficialmente com Edneide Silva, com quem permaneceu até o fim da vida. Além dela, teve outros relacionamentos importantes. Entre essas mulheres está Djomira Fel, também citada como sua cônjuge em registros oficiais. Outra companheira relevante foi Georgina Souza Lima, sua enteada, com quem também manteve um relacionamento. Suas relações, muitas vezes paralelas, renderam uma família extensa, e segundo Lins Marins, envolviam tanto filhos quanto enteados. Eu vi numa declaração que dizia que tinha 23 filhos com 7 mulheres, mas a declaração da filha dele é que tinha 7 filhos com 4 mulheres. E depois dessa Liz também, ela entrou na história de cinema, de fazer uns filmes. A Liz, ela cuida do patrimônio do pai, basicamente, principalmente depois da morte, ela cuida de tudo que está relacionado ao Zé do Caixão, e ele tem um neto que também hoje faz o cosplay do Zé do Caixão, que é o novo Zé do Caixão. Quanto à prisão, ele esteve preso algumas vezes, mas não por crimes comuns, e sim, principalmente, como parte de estratégias de autopromoção e em função de polêmicas ligadas à sua forma radical de dirigir e produzir filmes. Ele mesmo, em diversas ocasiões, chamava a polícia para ser preso, buscando gerar repercussão na imprensa e atrair atenção para seus filmes e métodos. Segundo relatos, Mojica submetia atores e atrizes a testes de coragem e situações extremas durante as gravações, como comer baratas vivas ou ficar trancados em urnas mortuárias. Em algumas dessas ocasiões, ele próprio se denunciava à polícia, que compareceu ao local e o levava preso. Essas prisões eram geralmente breves e tinham como objetivo gerar publicidade para seus projetos. O próprio Mojica dizia: quem não aparece, desaparece, demonstrando que usava a prisão como ferramenta de marketing. Boa, mas ele deu sorte. Deu sorte, assim. Nessa época aí ser preso não era muito fácil, não. Então, e ele ficava... Tinha essas coisas dos testes de coragem, que ele usava tanto na escola de atores, quanto nos filmes e tal, que era isso, vai ficar com 3.000 baratas, vai ter que conviver com cobras. Aí eles iam lá no Butantã, pegavam umas cobras e pegavam pra interagir com as pessoas, assim, era uma coisa meio louca também. O método José Mojica era bem pouco ortodoxo, digamos assim. Apesar de ser mais lembrado pelo terror, Mojica dirigiu filmes de diversos gêneros, como eu falei, faroestes, dramas, pornô-chanchadas, musicais e experimentais, sempre com baixo orçamento, elenco amador e temáticas ousadas. Em 1971, lançou Finis Hominis, um filme de contracultura com um profeta transgressor, a antítese do Zé do Caixão. Também realizou filmes de sexo explícito, como A Quinta Dimensão do Sexo, de 1984, Dr. Frank na Clínica das Taras, de 1986. Em 24 Horas de Sexo Explícito, foi a primeira vez em que se usou zoofilia no Brasil. Primeiro uma atriz com um pastor alemão e depois um ator com uma mula. Gente... Pois é, então, era a boca do lixo. Assim, ele falou que ele foi para os filmes de sexo explícito porque ele não conseguia fazer mais nada, porque basicamente a censura não deixava ele lançar nenhum filme de terror. E aí ele falou, a única coisa que dá para fazer é sexo explícito, vou fazer. E aí eles resolveram levar meio que a ferro e fogo essa coisa de expandir, o sexo explícito. Ele conta uma história absurda da mulher, de uma das atrizes que estavam com gonorreia, e aí ela falou que não, que já estava curada e tal. E ele falou, eu não acredito nessa mulher, ela ainda, além de tudo, é a mais feia. E aí essa mulher passou gonorreia pra todo mundo do elenco, e aí passou não só pra todo mundo do elenco, como também, pra galera da câmera, cara da iluminação. Aí ele falou, mano, ela deu pra absolutamente todo mundo, e todo mundo pegou gonorreia por causa desse filme. Eu achei tudo um absurdo, pra falar a verdade, tá? Bem, no mundo das finanças, durante os anos 60 e 70, dirigiu 5 dos maiores sucessos da bilheteria do Brasil, mas devido a contratos desfavoráveis, não obteve retorno financeiro significativo. Como eu falei, foi o cineasta mais censurado e perseguido da história do Brasil, sendo um dos poucos realmente independentes do Brasil também. Nos anos 80, após a decadência do cinema nacional, Mojica passou a apresentar programas de TV, a participar de filmes de outros diretores. Nos anos 90, tornou-se um ícone pop ao apresentar o Cine Trash, na Band, onde o Zé do Caixão apresentava filmes de terror B com comentários macabros e humor ácido. Lembra disso, Daniel? Sim, claro. Você gostava do Cine Trash? Eu assistia várias vezes, assim, mas às vezes passava, acho que era sexta-feira à noite, era uma coisa meio bizarra, então nem sempre dava pra assistir. Ele que reclamou que depois mesmo da censura, esse também começou a ter lei de controle parental, basicamente, que tentava cada vez jogar o Cine Trash mais pra tarde, assim, mais pra noite, e foi ficando difícil também para esse programa. Também nessa época ele começou a ser reconhecido nos Estados Unidos como Coffin Joe, onde virou um tipo de ícone do terror trash. Ele foi ovacionado
O que foi muito bom para ele, porque ele se sentia basicamente completamente desprestigiado no Brasil. E aí ele teve esse momento de reconhecimento e fama, realmente. Em 2008, após 30 anos sem dirigir um longa, lançou Encarnação do Demônio, encerrando a trilogia do Zé do Caixão com o maior orçamento de sua carreira, exibido no Festival de Veneza. Nos últimos anos, fez poucas aparições públicas, encerrando sua carreira com o curta Saci, dentro do longa Fábulas Negras. Por fim, José Mojica Marins faleceu no dia 19 de fevereiro de 2020, aos 83 anos de idade, em São Paulo, vítima de uma broncopneumonia. Ele fumava muito. Deixou 7 filhos reconhecidos, 12 netos e uma marca indelével no cinema brasileiro. Sua obra, inicialmente desprezada, passou a ser cultuada internacionalmente, influenciando gerações de cineastas e sendo referenciada por nomes como Glauber Rocha e Rogério Sganzella. Aliás, o Glauber achava que o José Mojica era o mais criativo e inovador dos cineastas brasileiros de todos os tempos. Você acha? Porque ele não tá errado. O Reichenbach também acredita nisso, assim. Ele acha que, na verdade, o José Mojica Marins fez uma coisa muito nova, que, assim, tipo, não copiava ninguém, sabe? Ninguém fazia terror, gore do jeito que ele fazia, na época que ele fazia. Enfim, Mojica é reconhecido como o pai do terror nacional, criador de uma linguagem própria para o horror brasileiro, símbolo de resistência cultural e criatividade. Afinal de contas, ele lutou com a censura a vida inteira. Claro que era um loucão também, que fazia cenas malucas de horror, mas era um cara que vivia disso, né? Que só pensava cinema. E no final fez 30 filmes como diretor e outros tantos como ator. E é uma lenda do cinema brasileiro. Por último, vale dizer que esse episódio usou muito do material de André Barcinski e do Ivan Finotti, né, o Maldito, tanto na sua versão livro quanto na versão documentário. Além da entrevista longa de José Mojica Marins no Roda Viva, que é muito bacana. E outros. E você, Danilo, curte os filmes do José Mojica Marins? Sim e não. Eu consigo ver a graça que tinha nisso, eu acho bem interessante as coisas que ele fazia, mas assim, é um filme, uns filmes que ele fazia era muito bagunçado, né, caóticos. Então, eu tentei já assistir alguns filmes do José Mojica e com personagens do Caixão também, e assim, realmente eles eram caóticos, eles eram histórias recortadas, e por conta dessa coisa da censura que eram muito recortadas e picotadas os filmes, tem umas cenas muito impressionantes, assim, e bastante gore, né, coisas bem toscas, assim, trash. Mas eu também não consigo ser uma fã. E também não é a minha vibe, assim, essa coisa do filme de terror gore por excelência. Mais a sua. Não, sim, eu acho ele importante. Ele, no final das contas, ele teve um revival ali, né? No final dos anos 90 para 2000, né? A partir do reconhecimento externo. Ele foi muito lendário no cinema brasileiro. Mas, assim, os filmes deles não são necessariamente maravilhosos, assim. Mas tem uma estética ali, né? Tem, claro que tem. E tem muita solução de cinematográfica, que eu acho isso muito interessante. Isso era, assim. Sim, ele era muito bom de fazer isso. Ele acho que ele é reconhecido pelos caras justamente porque, assim, ele conseguia fazer uma externa, né, fake, dentro de um espaço de um estúdio de 10 metros quadrados, assim, era uma coisa meio louca, como o controle que ele tinha sobre a câmera e sobre o ato de filmar em si, e acho que isso é bem importante. É a verdadeira representação de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Tá aí o Glauber, né, que falou exatamente isso. Bem, você tem mais algum comentário? Não. Pausa, recadinhos? Bora. Você já pensou em pedir indenização para o Estado pelos lucros cessantes e por todos os prejuízos que você já sofreu na tua vida? Olha, Leão, eu acho que isso é uma boa ideia. Porque é verdade, quantos filmes seus foram interrompidos, quantos filmes seus foram mutilados, é de perder a conta. Eu perdi a conta, eu acompanhei muito tua carreira como repórter também. Há no livro, O Maldito, escrito à mão, o censor escrevendo à mão, que eu tenho que mudar. O personagem é um ateu. Ele morre não acreditando. E ele escreveu à mão as palavras. Então o Zé do Caixão está afundando, que ninguém entendeu. Ele está afundando. Eu não creio. Daqui a pouco ele diz, eu creio, cara. A cruz. O cara escreveu à mão. Está no livro aqui, retratado da censura. A cruz, padre, a cruz. Eu tinha que afundar. Então o pessoal ria, caía no riso, não entendia a minha situação. Eu fiz o stream do Zé do Caixão, de repente eu termino a fita, é a única fita que tem 2 fins. Ela terminava, eu tive que fazer um fim, entrou até uma fita lá do Egito, lá, né, que eu peguei um final lá com o Mar Xerife, né, e tive que fazer uma explosão, porque eu terminava a fita num banquete canibal, né? Um banquete canibal, né? De repente vinha a palavra fim, mas aí eles já tinham tirado mais de 20 minutos, falaram, não, você tem que mudar o fim. O mal tem que acabar. Aí eu peguei uma explosão lá e blum, explodi tudo aquilo, né?
Já tinha a palavra fim. Aí veio a explosão e veio umas palavras bíblicas, né? E veio o segundo fim. Então é a única vírgula no mundo que tem 2 fins. Termina, fim, prossegue um pedacinho e vem fim outra vez. Recadinhos. Danilo, se você for um dos filhos perdidos do Zé do Caixão, como faz para entrar em contato com a gente? Manda um e-mail para lisa@zedocaixão.com.br e discute com ela lá, parte da herança. Se você quiser falar pra gente. Pra gente pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, pode entrar no nosso site, muitopior.com.br, e pode procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o X, e os nossos canais no Spotify e no YouTube. Muito bom. Agora para os recadinhos. No Spotify, o João Flávio Elias Cruz mandou no episódio da Manchete. A Manchete teve a obrigação de chamar para trabalhar ex-funcionários das extintas emissoras da Rede Tupi. Aconteceu com meu pai, que era cinegrafista da TV Itacolomi de BH, mas ele não se interessou. Aconteceu, virou Manchete. Teve a mesma história com o SBT também, mas foi com a Tupi e deu ruim. Já o Christian Caselli mandou: pessoal, o criador do documento especial foi o cineasta e diretor de TV Nelson Roineff. O Roberto Maia, até onde eu sei, foi só apresentador da primeira fase. Outros realizadores dirigiram os episódios, como o Mestre do Terrir e Ivan Cardoso, cujo um dos programas foi sobre Torquato Neto. Já o Glória Andrade se fez parte disso, e se é que faz, foi só na versão do SBT. Então, tá bom. Pode ser. Acredito. Bom, você falou com tanta certeza que pode quebrar a minha pesquisa aqui, mas beleza. Sim. Já a Elenara Steyler então mandou a Manchete. Vi todas as novelas. Pantanal foi um marco na época. A revista Manchete era muito lida. E tinha reportagens interessantes lá pelos anos 60 e tantos. Era interessante ter concorrência na teledramaturgia brasileira. Como sempre, vocês continuam trazendo assuntos muito interessantes. Obrigada, Elenara. Já a Nailane mandou: eu amo tanto esse podcast. Não. No episódio ainda na TV Manchete, a Tânia Alexandre mandou: assim como o Danilo, assistia muito Manchete, novelas e animes com meu filho. Beijos, casal. Olha aí. O Marcos Lázaro mandou: todo adolescente dos anos 80 e 90 tinha veneração pela Manchete. Sim. Todo, no entanto, que eu não tinha, gente. Todo. Pelos animes de Jaspion Jiraias da vida? Não, pelo documento especial, que só passava putaria. É isso. Já a Lélia Maria mandou: eu amava a TV Manchete, igual o Danilo, eu não ajudei na quebra da emissora. Vocês são ótimos. Aí a Aisha Valente, no episódio das boy bands, mandou: oi, meus amores. Gente, pelo amor de Deus, eu amava o KLB. Tinha altos sonhos eróticos com eles. Gente, Aisha, não. Tinha muito fotos de revista. Lembro que meu pai chegou a juntar quase 10 mil pra minha festa de 15 anos, mas eu troquei tudo pra ir um show do KLB. Eita, bicha nova besta. Eita. Bem, que bom que você aproveitou, pelo menos se divertiu, né? Você se divertiu. Gente, sonhos eróticos com KLB, isso. Chegamos num novo momento aqui. Ainda bem que foi nesse episódio do terror brasileiro. No lado B dos anos 80, o Pela Base mandou: bom demais esse episódio. Não conhecia muita coisa. Vou procurar algumas delas. Já na história dos jingles, parte 2, o Márcio Nato, do podcast Na Trilha do Terror, falou: faltou o telefone ao menos uma vez para 234-4333 do Globo e o clássico 269-6969 em Cetizan. Acho que eles fizeram só do Rio de Janeiro. Fato. Nunca ouvi falar disso aí. Telefone. Eu acho que o do telefone é ao menos uma vez para 23443. Não faço ideia. Não, mas peraí. Telefone ao menos uma vez para 2344333 é uma música, na verdade, do Noel Rosa, Seu Garçom. Nossa, eu acabei de ver do fundo do meu... Então o Globo usou uma música do Noel Rosa. Quando tivermos um episódio sobre o Noel Rosa, eu colocarei aqui. Já no incêndio do Ninho do Urubu, o Marcionato falou: misericórdia, não cante mais, Danilo. Não faço ideia. Não lembro. Eu acho que você cantou no Ninho do Urubu. Cantado. Mas nos recadinhos, na história, não dá pra cantar. Não dá pra cantar. Sei lá. Não sei. Não posso afirmar nem negar nada. Não lembro. Você estava bêbado. Você não estava bêbado. Enfim. Já no YouTube, no episódio da TV Manchete, a Mônica Silveira mandou: bom dia, casal. Obrigado pelo vídeo. De nada. Já
A Cíntia Palu mandou: dei audiência para a Manchete assistindo Jaspion e Changeman. Realmente muito legal que eles trouxeram programas japoneses, saindo do modo comum. Também com as novelas. Olha, fiquei com vontade de episódios dos programas juvenis da TV Educativa Cultura. Não sei a diferença. Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo. Interessante também, né? São incríveis, mas eu acho que é bem recorte... Eu não sei se teve... Em São Paulo, né? Não sei se pegou um Global Brasil, né? Falem aí pra se era retransmitido em outras... Vocês viram Castelo Rá-Tim-Bum? Vocês viram No Mundo da Lua? Eu não vi. Na verdade eu vi, mas era porque eu já estava em São Paulo. Já no episódio da TV Manchete, continuando aqui, ela falou: opa, estava ouvindo o Na Aurelo, mas ao ver meu comentário sendo lido, corri aqui. Olha aí. É muito legal o episódio, não sabia que a Manchete tinha sede no Rio. Era uma emissora essencialmente carioca. Já no episódio do Vanguarda Paulista, o Israel de Almeida mandou vários comentários e textão de correções. Vamos lá. Pessoal, muito legal a disposição de vocês de gravar um podcast sobre Vanguarda Paulista, mas tentem revisar o texto e checar informações antes de gravar e postar. Errinhos muito cruciais foram feitos, para ficar só em alguns. O nome do primeiro disco do Itamar Assunção é Beleléu Leléu Eu. Exato, eu errei, confesso. Itamar, inclusive, não tocou todos os instrumentos desse álbum, como dito no podcast. Ele apresentava ao vivo com banda e fazia questão de dar todos os devidos créditos a todo o pessoal. Então, esse é o truco, mas beleza. Ele fez os arranjos meio que sozinho, mas não tocou tudo como vocês disseram. Itamar viajava para Arapongas quando foi detido e ficou detido por 5 dias. Sim. Também desconheço a fonte do que ele falou que o gravador era isca. Assista um documentário sobre a Vanguarda Paulista. Até onde eu sei, como condição de homem negro numa sociedade racista, seria a isca do título. Seria proveitoso numerar todas as inconsistências, mas cabe aqui fazer um apelo aos ouvintes e aos feitores do podcast que busquem as informações aqui ditas. E de qualquer forma, faço voto para que sigam estudando a Vanguarda Paulista e façam mais conteúdos sobre esse movimento tão importante. Tá estudado. Algumas coisas eu concordo, como o erro do título, que eu sei lá o que eu escrevi, e o resto eu mantenho. Tá bom, então estamos lá. E já no episódio das boy bands, a André Cubinho manda fofocas. Temos fofocas de boy bands que não vão mudar a vida de ninguém. O KLB boicotou de todas as formas o B5 de aparecer na Globo, porque se sentiam ameaçados. Eles queriam ser o Bee Gees do Brasil. E os roqueirinhos do B5 podiam atrapalhar isso, porque tinham 2 músicas na trilha de Malhação e o KLB nenhuma. Olha. Supostamente o Gugu tinha dormido com alguns integrantes das boy bands que ele formou. Isso... Supostamente, hein? Supostamente. Olha aí. Inclusive o cantor Marcelo Augusto foi lançado pela gravadora do Gugu e diziam os rumores que eles foram um casal por muitos anos. Eu já ouvi isso também, André. Eu ouvi também, mas só ilações. Quando terminaram, o Gugu ajudou o Marcelo a ir pra Globo e foi parar no programa do Didi, que é onde todo mundo morria, né? Depois virou bolsonarista. Mara Maravilha, tal qual o Gugu, também deu umas bitocas em vários membros dos grupinhos que tiveram no SBT. E virou evangélica. O Bros foi o único grupo formado por cantores de fato e não só rostinhos carismáticos. Hoje em dia, eles não conseguem retornar porque o vocal principal tá todo cheio de estrelismo e quer ganhar mais que os outros quadros. Tá. Enfim, parece fã falando do Bros aí. Parece fã falando do Bros. Achei que você gosta dos outros quadros. Já a Mônica Silveira mandou obrigada. No episódio do Francisco Félix, um cara mandou um texto em inglês, que eu não entendi porque ele mandou basicamente explicando que ele tinha 53 mulheres, 80 filhos. Sei lá, ele ouviu o podcast ou não viu, só tá fazendo, sei lá. Não sei, parece que ele tinha transcrito a história. Enfim, mas é isso. Já no episódio Polacas, a Cláudia Sommer mandou: a prostituição, cada uma com sua história de vida. Não se pode atirar pedras. Vi muitas mulheres venezuelanas se prostituírem para comer e alimentar seus filhos. Eu acho que ninguém atirou pedras, mas enfim. A gente, pelo menos, não. Não, hipótese alguma. Já no X, a Helena Stein, o Cláudio Schubert e El Romance Não É Minha Área, e também a Kelfinha curtiram este podcast. O Cláudio Schubert mandou até uma mensagem falando: salve muito piores, muitas saudades da Rede Manchete. Hoje em dia fico a pensar como estaria ela se tivesse sobrevivido à falência. Como será que estaria? Rede TV, a rede que mais cresce no Brasil. Ela virou, né? Foi meio isso. Aconteceu. Mas é outros donos. Enfim. Já no Instagram, a Daniela Benetti mandou um nossa no episódio da Manchete.
Isso é bom ou isso é ruim? Não tenho a menor ideia. Acho que deve ser bom. Ela gosta da gente. Já a Adriana Nascimento mandou: eu sei que ainda está viva, mas vocês poderiam fazer um episódio sobre a Rede TV, que é tipo morto-vivo. Verdade, mas esperar enterrar, né? Esse episódio estaria aqui nesse programa sobre terror do Zé do Caixão e do Ojica. Já a Silvia Rumi mandou, a Gisele mandou: saudades da Manchete, adorava os programas de clips. Obrigado pelo episódio, casal. Abraços. Você assistia programas de clipe na Manchete? Eu não lembro de programas de clipe. Não, clipes não. Clipe eu via, era pior, eu via na Gazeta. Oh, meu Deus do céu. Nossa, você só me decepciona, né, meu amor? Bem, já o Wagner Vintage mandou: Manchete deixou saudade do que eu não vivi. Onde eu morava nos anos 80, 90, o sinal era muito fraco e praticamente inexistente durante o dia. Então perdi muita coisa da Manchete. Mas hoje em dia vejo muita coisa sobre esse canal na internet. E dá pra sentir o quão interessante era a qualidade que tinha. E na verdade, às vezes eu penso que qualquer canal de antigamente tinha mais qualidade do que hoje em dia. Adorei o episódio. Todo mundo diz isso, né? Mas é sempre a mesma coisa. Não sei, tinha algumas coisas que tinham mais qualidade, outras eu diria que não, assim. Qualidade técnica, não, com certeza, assim. Tipo, hoje em dia, a qualidade técnica da TV Globo, por exemplo, assim, pô, é impressionante. Eu acho que, na verdade, assim, nessa tele, ainda é muito importante hoje, mas, assim, nos anos 80, assim, a televisão era uma predominância, né, de tudo, assim, tudo girava em torno da televisão no aspecto cultural do Brasil. Sim, ainda bem que não é mais assim, né? Não é mais. E já o Alessandro Soares falou: será que ele é gaúcho? Nunca saberemos. Desenterramos algumas lembranças legais. Pior que era uma luta para assistir a Manchete. A imagem toda chuviscada. Lembro quando a Angélica estava na Manchete. Em 95 e 96, os Cavaleiros do Zodíaco iam até um determinado capítulo e reiniciava, porque a Manchete não tinha comprado o restante dos episódios. Quem sabe Danilo se lembrará disso. Sim. Abraços. Sim, demorou um bom tempo para conseguir zerar o Cavaleiros do Zodíaco. Pra ser bem sincero, ele estava assistindo Cavaleiros do Zodíaco esses tempos, mas era o anime, né? Tava reassistindo, né? Então. Reassisti tudo. Não, na primeira temporada, a segunda eu parei. Mas todo mundo tem a mesma impressão. Se você achar que... Todo mundo acha que o Caverna do Dragão tem tipo 80 episódios, e na verdade são só 8. São 8, vocês não sabiam disso? Agora vocês sabem. Só tem 8 episódios que todo mundo assistiu tipo 72 vezes. Bem, e aí temos as curtidas do Ricardo Cravo, Tom do Pin Nada Oficial, o Fernando Martins Lara, Evaldo Novellini, Céfia Souza, Dante Villacli, Wagner Vintage, Arkstein então, Eneida EGB, Taninha Alexandre, Naná PJ, Silva Reis, Silva Romim, Michele Cass, Alessandra Soares, o Gil Simar, a Ludmila Klaroski, o Nélio Ramos, Penovais, Rocha84 Anderson. E também no Facebook temos os nossos guerreirinhos, Renato Alves e Olímpico de Jesus. Esses são os meus recados. Você tem mais algum? Eu tenho. Todo mundo falou, comentou e tal, então a gente resolveu dar uma chance aí. A gente abriu um Pix, se vocês quiserem ajudar a gente. A gente até, na verdade, tá precisando comprar equipamentos novos, né, pro podcast, assim. Então você pode, qualquer valor, no contato@muitopior.com.br. Pix pra gente. Olha só, eu nem sabia de nada disso. Então agora eu fiquei sabendo. Ficou sabendo. Procure saber. Olha, gente, muito bom. Se a gente conseguir R$100, a gente já paga o registro BR. Já tem umas coisinhas. Tipo, basicamente, esse podcast ele não dá nenhum lucro. Na verdade, assim, o ideal pra gente seria juntar um dinheiro pra conseguir ter um editor, né? A gente só gravar e passar pra uma pessoa montar tudo, que aí seria a gente conseguiria melhorar tudo, a qualidade de tudo, porque dá um trabalheira, editar tudo, enfim. Então, contato@muitopior.com.br. Se você quiser mandar qualquer Pix, tá valendo. Qualquer Pix. R$2 tá valendo. R$1 tá valendo também. Então é isso, gente. Pix. Faz o Pix. E a gente tá avaliando aqui, talvez abrir um apoio-se pra alguma coisa de recorrente, mas a gente precisa pensar em quais seriam as recompensas que a gente daria, né? Então a gente não discutiu isso, mas em breve a gente pode abrir também. Vamos ver como é que vai sair o Pix aí e ver se vale a pena. Olha, o capitalismo tá chegando a esse podcast. Não, na verdade, assim, é pra ajudar o podcast a continuar, né? Assim, se a gente conseguir tirar, por exemplo, contratar alguém pra editar pra gente, seria perfeito. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.